Meus irmãos, quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. A graça e a paz do Senhor esteja sobre todos vocês. É uma grande alegria para mim estar aqui nesta noite. E eu fiz questão de deixar bem claro, desde o primeiro momento em que transmiti este convite para os meus companheiros lá no batalhão, que este não era um convite somente para o coronel Gerson, que vai lá dar um testemunho, trazer uma palavra, dar um testemunho a respeito do trabalho que nós estamos fazendo. Até porque, como eu mesmo disse, nós, no nome do Senhor Jesus, estamos buscando fazer a diferença no ambiente onde nós estamos. Então, eu sou coronel do Exército, já há 31 anos no Exército. Pode parecer estranho, mas eu realmente entrei no Exército com 14 anos, coisa que hoje em dia não tem mais, né? O estatuto do adolescente lá não deixa mais, né? Então entrei no Exército com 14 anos, já estou com 31 anos no Exército, já rodei por este Brasil todo, inclusive no exterior, também já estive, né? E aprove ao Senhor, já neste momento da minha carreira, como coronel, o Senhor me colocar como comandante do 20º Batalhão de Infantaria Blindado, ali no bairro do Bacaxiri. Foi uma grata surpresa, porque eu estou voltando às minhas origens. Eu me criei em Rio Negro, aqui pertinho, estudei no Colégio Militar aqui de Curitiba, e daqui que eu passei no concurso e que já comecei a minha carreira. Então, quando recebi essa missão, eu agradeci ao Senhor e pedi ao Senhor exatamente como Salomão: Senhor, me dá sabedoria, me dá graça para ser um instrumento nas tuas mãos, onde quer que eu esteja. Que naquele batalhão, Senhor, seja tu o general que está à frente daquela unidade, e nós todos soldados subordinados. E pela graça do Senhor assim tem sido. E as batalhas que nós temos enfrentado, nós, pela misericórdia do Senhor, temos sido muito vitoriosos. E são estas batalhas e estas vitórias que eu quero compartilhar com os irmãos aqui. Mas antes nós vamos iniciar com uma apresentação para os irmãos entenderem um pouquinho o que é o espírito militar dentro do nosso batalhão, tá? Um vídeo que nós vamos passar. Eu vi homens justos que lutaram pela sua pátria, pelas suas famílias e pelos seus irmãos de farda. Não importava o desafio, a missão sempre foi cumprida, pois eles construíram um legado que permanecerá para sempre. Dentro de meus muros, um novo ciclo se inicia. Velhos amigos, novos irmãos. Posso sentir seus corações de aço batendo em meu solo, pois fui forjado na forma de um herói. E penso, quantas vidas eu mudei, quantos sonhos realizei. Pois a história e suas tradições motivam-nos e envolvem quem eles realmente são. Com o olhar altivo, encaram os desafios que hão de vir. Para honrar o brasão em seus escudos, suas famílias em seus corações e a bandeira em seus braços fortes, e com suas mãos amigas cuidar e servir a nação brasileira.
homens e mulheres prontos para defender o legado de um herói, de um batalhão, de uma família, sem jamais se esquecerem de vestir a armadura da fé. Guerreiros, meus filhos, fazei de mim a vossa morada e farei de vós a minha. Com ecoar de canções e de sempre avante, nobres infantes, pois o caminho é estreito, mas não temais, pois eu sou convosco. Infantaria blindada. Acho que não tem como não se arrepiar com um vídeo desse, né? Qualquer civil, qualquer militar, toda vez que eu vejo, eu sempre me arrepio com esse vídeo. E diga-se de passagem, né? Os irmãos observaram a mensagem que foi transmitida no vídeo. Um vídeo produzido para difusão dentro do exército, divulgação da nossa atividade, mas com a mensagem de quem nós dependemos. Deus Todo-Poderoso, né? Fazer de mim vossa morada, eu farei de vós a minha. É uma mensagem que nós procuramos deixar, né? Então, eu faço aqui questão de dar os méritos ao soldado Jordan, está ali em cima ele, né? Ele é membro aqui da PIB, o pai dele está sentado ali, né? Então, ele é o Jordan, um grande ajudador lá do batalhão, nessa parte de comunicação visual. O ano passado ele venceu o concurso de vídeos militares do Exército Brasileiro, em primeiro lugar, né? Eu fui lá em Brasília receber o prêmio com ele, tá o destaque do Jordan, né? E é do Ministério de Comunicação aqui, né? Isso mesmo, uma salva de palmas, porque tem feito a diferença. Vocês não estão vendo ele, está escondido lá em cima lá, né? Depois ele aparece aqui. Mas, meus irmãos, eu gostaria primeiramente de mostrar para os irmãos como nós encaramos este desafio, esta tarefa, esta missão. Nós encaramos de um lado espiritual, muito mais do que o coramento da carreira, né? Chegou a coronel, comandar um batalhão, é uma realização profissional. Muito mais do que isso, é uma missão espiritual. E desde o começo eu entendi que Deus tinha sobre minha vida essa missão espiritual. E eu vou querer compartilhar com os irmãos um texto aqui da palavra do Senhor, né? Pode passar o próximo ali. Os irmãos vão ver, né? O tema que nós colocamos aqui para este encontro: homens com uma missão. Os irmãos vão entender a missão nossa, constitucional, mas muito mais acima do que isso, a nossa missão espiritual naquele lugar, né? Então, o texto que nós vamos ler é em Neemias, no capítulo 6, do versículo de 1 a 3. Eu vou ler aqui o texto, os irmãos só acompanhem. Quando Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe e o restante de nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas dos seus lugares, Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso enviei-lhes mensageiros com esta resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para encontrar-me com vocês? É exatamente esta colocação que tem pautado a nossa caminhada e o nosso trabalho naquele lugar. Estou executando um grande projeto, uma grande obra. E quem nos comissionou para esta obra, quem nos chamou para esta obra, foi nada mais, nada menos do que o Deus Todo-Poderoso. Ele nos convocou para esta missão. E interessante, meus irmãos, Deus não chama desocupados. Sabiam disso? Deus não chama desocupados. Aqueles que talvez se surpreendam, a grande verdade.
Deus só chama aqueles que estão ocupados, que têm algum dever, alguma tarefa, tem alguma missão, uma incumbência no seu trabalho, com responsabilidade, alguma coisa para fazer, alguém a responder, prazos a cumprir. É estes que Deus chama. É exatamente esses que Deus chama. Vejam que Neemias, quando foi convocado, onde é que ele estava? Para aquele trabalho lá em Jerusalém, destruído, onde é que ele estava? Lá no palácio do rei. No palácio, ele era copeiro do rei. Estava na tranquilidade, lá no seu conforto, tudo certo com Neemias, não havia problema na vida dele, porém, ele sabia que havia um povo necessitado. Ele sabia que pessoas ali precisavam de uma assistência. Estavam lá vivendo à míngua, pessoas morrendo de fome, entre os destroços do que sobrou de Jerusalém, e o seu coração se atribulou com isso. Se atribulou, ele não se sentiu confortável com isso. E ele então pede ao Senhor, Senhor, abrisse uma porta para que ele fizesse alguma coisa. E quando ele vai servir o rei identifica que ele estava ali, com um semblante descaído. Que há contigo, Neemias? Meu rei, o meu povo lá, minha cidade natal está destruída, os meus queridos lá não têm onde ficar, estão desolados. O Senhor, meu rei, permite que eu vá lá para poder dar uma assistência. Então o rei lhe concede autoridade, lhe concede cartas para que ele pudesse ter acesso lá entre os governadores das terras por onde ele ia passar, junto a Asaf, que cuidava da floresta, para lhe fornecer madeira, material, etc. Então ele disse: se for do agrado do rei, que me dê cartas dos governadores do Trans-Eufrates, para que me deixem passar até chegar a Judá. Que me dê também uma carta a Asaf, guarda da floresta do rei, e assim por diante. Então, ele alcançou graça diante do Senhor e diante do rei. Deus o capacitou para isto. Deus colocou este sentimento no seu coração de que alguém precisava de assistência. Ele deixa o seu palácio, deixa o seu conforto, deixa a sua vida agradável e vai lá para uma cidade destruída, para poder trabalhar na reconstrução, que ele nem sabia como é que era. Lá não tinha fotografia, levantamento, não, vai ver no Google como é que está aqui, estudar a situação, não tinha nada disso. Alguns relatos de miséria que chegavam até ele. Ele partiu, reuniu algumas pessoas e partiu para aquela reconstrução. E este, meus irmãos, foi meu sentimento, exatamente quando saiu a designação para o comando do batalhão. Falei: Senhor, sei que tu estás me comissionando para uma missão, eu não vou ficar no meu conforto. Poderia muito bem ficar sentado na minha sala, assinando papel e tendo algumas ideias ali, uma coisa ou outra, mas eu sabia que o Senhor queria algo mais. Eu sabia que havia uma missão espiritual para cumprir, muito mais do que a missão constitucional ou a missão para a qual eu fui incumbido, que é de dar conta de ser responsável por aquele batalhão. Havia muito mais, porque pessoas estavam desoladas, pessoas estavam em situação de destruição, vidas precisavam ser assistidas. Quantos jovens que nós assistimos lá, damos cuidado, depois nós vamos passar para a parte dos testemunhos, os nossos irmãos estão aqui, vão trazer alguns testemunhos. Quantos jovens vieram de lares completamente destruídos, que não tem uma referência de pai, de mãe, mas Deus nos chamou para liderarmos, estarmos à frente espiritualmente daquele batalhão, sermos líderes. E não importa onde nós estivermos, Deus está procurando homens que estejam cientes da missão espiritual que Ele tem para cada um de nós. Independente se você comanda uma empresa de 1.000 pessoas, 5.000 pessoas, mas eu não sou o presidente, eu sou só aqui um gerente de setor, eu sou um funcionário, não, a minha empresa é pequenininha, tem 20 pessoas, não importa, não importa. Deus está procurando homens que estejam atentos a este chamado. E vejam, meus irmãos, que é interessante, no capítulo 5, versículo 14, fala que Deus nos convocou para liderarmos nosso lar e nossos negócios. Nesse instante ali, Neemias fala para os demais que estavam com ele, olha, vocês vão ter aqui que se colocar para defender as suas esposas, seus filhos, suas filhas, suas casas e a sua cidade.
Esta foi a palavra de Neemias. Veja que Neemias não chamou as mulheres, as esposas, olha, vocês vão ter que lutar pela família de vocês, pelos filhos. Não, Neemias falou com os homens. Este foi o chamado, a missão foi para eles. Vocês têm que lutar pelas suas esposas, pelos seus filhos, pelas suas filhas e pelas suas casas. Então, isso fala, pode passar. Isso fala da missão que nós temos diante de Deus em relação àqueles que nos são caros. Passar o próximo aqui. Estes são, em primeiro lugar para mim, aqueles que são caros nesta terra. Aqui está minha esposa, meu filho, Guilherme, agora está com o cabelo rapado, graças a Deus passou na federal. Semana passada o Budal rapou toda a cabeça dele, com grande alegria. Obrigado, irmão, precisando mesmo. Obrigado. E a minha filha Giovana. Então, estes foi que Deus me comissionou para cuidar nesta terra. Esposa, meus filhos. Em segundo lugar, os meus negócios. A tropa deste batalhão. 855 homens, 56 comigo, que estão sob a minha responsabilidade diretamente, e mais outras centenas indiretamente. Aqui estão os nossos irmãos da banda de música, eles não são subordinados ao batalhão, mas estão fisicamente lá num prédio dentro do batalhão. Então, estão conosco também, estão sempre juntos. Então, se somar mais uns 70 da banda. Estes foi que Deus também me comissionou para cuidar. Foi destes que Deus me chamou para liderar. Uma liderança que vai muito mais além de ser um bom oficial, de ser um profissional responsável, de cuidar realmente da instrução da tropa, da rigidez da tropa, do preparo físico, das condições para cumprir a missão, buscar equipamento, material, treinamento, muito mais do que isso, muito mais do que isso. Deus me chamou absolutamente para liderá-los espiritualmente. Mas aqui você não tem, todos são evangélicos. Não, não são, mas isso não importa. Deus por acaso fez separação? Não, este é, este aquele não é. Não, Deus não faz acepção de pessoas. Isso vale para credo, vale para raça, vale para poder econômico, poder aquisitivo, não importa. Mas Deus absolutamente me colocou à frente dessa tropa para ser um exemplo de servo de Deus, um exemplo de cristão nas minhas atitudes, nos meus procedimentos, naquilo que eu faço, naquilo que eu falo. E até bem interessante, uma colocação até engraçada. Obviamente, pela graça de Deus, nós falamos palavrão. Não é da minha classe, nunca foi, graças a Deus. E no meio militar, os companheiros estão aqui, sabem muito bem que isso não é o normal. Quem já serviu sabe muito bem que isso não é o normal. E os oficiais, quando estão próximos de mim, às vezes querem pronunciar alguma coisa, aperta a boca lá e segura e não falam. Perto de mim, ninguém fala palavrão, mas interessante. E eu às vezes ficava me pensando, mas por que será que é só eu? E eu vi que realmente era só eu, quando eles estavam entre eles lá, o negócio sai. Mas eu fiquei feliz porque, poxa, acho que eu estou dando algum exemplo, pelo menos isso está passando. Eles se portam de uma forma diferente diante de mim. Não é porque, é o coronel, o comandante do batalhão. Não, porque se outros quartéis sei que isso acontece, mesmo diante dos comandantes. Mas, para a graça de Deus, diante de mim, não acontece. Então, já é algo que a gente deixa como este ensinamento. Meus irmãos, Deus chamou os homens para estarem à frente deste trabalho. Não que Deus não esteja convocando as mulheres, não, de forma alguma. A unção de Deus está sobre a vida delas também. Elas são bênção diante do Senhor também. Não é nenhuma distinção em relação ao trabalho, ao chamado das nossas irmãs na obra do Senhor. Não é absolutamente. Mas Deus colocou o homem para ser o cabeça do lar. O cabeça do lar é aquele que tem a liderança do lar. E quando ele colocou a mulher conosco, é interessante que ele não tirou a mulher do pé para o homem não achar que pode pisar em cima. Não tirou da cabeça para a mulher achar que pode mandar, mas tirou do lado porque ela é companheira. Então essa foi a colocação de Deus, para que nós estivéssemos liderando. E foi para Adão que Deus deu a incumbência de cuidar do jardim, de dar nome ali às plantas, animais, etc. Foi a Adão que ele comissionou. E vejo que ao largo da história,
Em toda a palavra de Deus, nós vemos Deus falando com os homens: levanta-te e vai à cidade de Nínive, falou para Jonas. Levanta-te e desce lá à casa do oleiro, falou para Jeremias. Põe-te em pé e falarei contigo, foi para Ezequiel. Deus sempre quis o homem fora de uma zona de conforto e se colocando na posição de ser instrumento de Deus para a adoração do seu nome. Então, meus irmãos, vamos passar o próximo. É a máquina que puxa os vagões. Ah? Esse aqui são os homens. São os homens dentro da igreja, ou pelo menos deveriam ser, porque às vezes quando vai para a reunião de oração, né, você vê ali 10 homens, né, e 90 mulheres. Mas deveriam ser, nós deveríamos ser esta máquina de oração, máquina de evangelismo, máquina de levar a palavra do Senhor, máquina de fazermos a diferença onde quer que estejamos, no nosso trabalho, seja como funcionários, seja como chefes, patrões, máquina de fazermos a diferença no reino espiritual. Esse aqui deve ser nós, essa máquina. Veja que são os homens, né, a maior parte dos prêmios Nobel que foram entregues até hoje, 90% foram para homens. Os grandes pesquisadores, inventores, né, as personalidades de destaque foram homens. Os governantes dos países, a grande maioria são homens. Por quê? Ah, porque a mulher não sabe fazer. Não, de forma alguma. É porque é algo natural que Deus colocou sobre nós. Uma responsabilidade de liderarmos, de sermos líderes e de fazermos a diferença onde quer que estejamos, né? Então, meus irmãos, Deus criou o homem, volta um pouquinho. Deus criou o homem não para estar por cima, nem para ser dominador, mas para ser chefe, ser líder. Ser líder é muito mais do que ser autoritário. É completamente diferente. O líder ele conquista com uma vocação natural. E quando nós, como cristãos, nos colocamos diante do Senhor, nós acabamos por entender o que Deus quer de nós. Próximo. Vejam, eu tirei desse site, muito interessante, essa palavra aqui. Em contraste com as onipresentes discussões sobre os ditos privilégios masculinos, especialmente nos círculos feministas, um olhar sóbrio e honesto para as evidências disponíveis hoje em dia nos sugere que a nossa cultura tem esmagado os homens e os meninos, simplesmente porque eles são do sexo masculino. Os homens hoje estão se apagando na sociedade, estão desaparecendo na sua influência na sociedade. E nós estamos falando aqui de machismo, né? Se o machismo não é bom, o feminismo também não é, porque poderia ser, né? Então nenhum dos extremos, não é isto, mas é uma liderança que Deus quer que nós tenhamos. E a cultura atual, da modernidade, o mundo que nós vivemos, é a moda, é a postura, são as músicas, a forma de se portar, tudo isso está levando o homem a se apagar, e não se orgulhar da sua posição de ser homem, de ser autoridade de Deus, dentro do seu lar, de ser o sacerdote da sua casa. O Murilo falou isso aqui semana passada, né? Muito interessante essa questão de nós liderarmos como sacerdotes da nossa casa. Então nós não podemos nos furtar desta missão, porque por trás de nós estão vindo os nossos filhos, alguns com pequenos, né, outros já mais jovenzinhos, ou já crescidos, não importa, os nossos filhos estão olhando para nós, estão olhando para a nossa referência. Nós, onde quer que estejamos, como cristãos, servos de Deus, homens de Deus, precisamos nos portar desta forma. Então, meus irmãos, próximo. Vejam aqui que interessante, né? Uma pesquisa também do jornal da Folha. Mulheres comandam 40% dos lares brasileiros. Isso aí, se a gente fosse falar assim, analisar na crueza da notícia, que bacana, né? Isso aí hoje faz parte da atualidade, as mulheres estão crescendo no mercado de trabalho, está tudo certo. Mas se você focar pelo lado espiritual, há alguma coisa errada. Onde é que estão os homens? Onde é que estão os 40% de homens ali que deveriam ser os líderes dos lares? Deveriam ser os sacerdotes dos seus lares. E é isso, meus irmãos, que nós devemos entender da nossa missão como servos, como homens de Deus, nos posicionarmos onde Deus quer que nós estejamos, fazemos a diferença como cristãos onde Deus nos colocou. E aí nós vamos, pode passar, vamos mostrar aqui, vamos começar a trazer para os irmãos
algumas coisas, atos, fatos, atividades que nós estamos conduzindo dentro do quartel. Alguém poderia dizer assim, mas e já me disseram, já ouvi isso, mas quartel não é lugar de ficar rezando, né? Muito pelo contrário. O soldado que não tem fé, ele não resiste no campo de batalha. Isso vocês podem ver, todo mundo que assiste filme de guerra, você vê ali, a primeira coisa que se faz é alguém se apega em alguma coisa acima dele, né? Lá no sobrenatural vai se apegar, porque o homem depende disso, e é na hora daquela disputa, né, a gente chama do sanhaço da batalha, na hora daquela dificuldade, que ele vai se reportar a algo superior. Então sim, sempre será um lugar de buscar a Deus, porque o homem, o combatente, depende dele, na sua capacitação profissional, no equipamento que ele tem, na manutenção do seu fuzil, mantê-lo bem manutenido, para que na hora que ele precisar, ele venha atirar e saiba que vai responder, no seu adestramento individual e como fração, para que todos possam saber o que cada um está fazendo, porque cada um está protegendo o outro na hora do combate, né? Então, tem que saber o que está fazendo, e nessa condição, ele precisa depender de Deus, Então, meus irmãos, passa aí. Nós, ano passado, buscamos do Senhor uma direção de como fazer a criação de algo mais consistente. Os irmãos aqui, que estavam lá já desde os anos anteriores, eles tinham um culto uma vez por semana, no intervalo do almoço, bem corridinho ali, para não afetar ninguém, né? Porque eram só os sargentos, não havia ali, acho que um ou dois oficiais, tenentes apenas, e não poderiam ir contra o sistema, né? Querer fazer horário diferente é complicado. E eles buscavam o Senhor ali, eu estava indo com eles, mas o meu coração estava pulsando, Senhor, alguma coisa a mais, Senhor, que Tu queres fazer aqui. Senhor, nos mostra o que mais nós podemos buscar do Senhor para este lugar. E aí, pela graça do Senhor, um sargento, né, que até foi transferido, era pastor, ele chegou para mim, coronel, tem uma portaria do comandante do exército, que permite a criação de núcleos evangélicos dentro das OMs, dentro dos quartéis. Eu falei, não acredito. Não, aqui trouxe para mim a portaria, eu li, é exatamente isso que eu precisava. Sabe o que era isso, meus irmãos? As cartas que Neemias pediu ao rei, para que ele levasse aos governadores e se abrisse a terra para que ele pudesse passar, para que ele pudesse receber todo o material de Asaf para reconstruir a cidade. Eram as cartas que eu precisava do rei. Estava lá, o rei já tinha assinado, a portaria estava assinada, de 2011, né? É essa mesmo. E falei com os oficiais, olha, há uma portaria aqui, nós vamos criar um núcleo evangélico assim, assim, assim. Naquela semana, acho que 2 dias antes, eu tinha visto uma sala, estava ociosa, né? E lugar ocioso dentro de quartel é perigoso. Falei, temos que ocupar essa sala aqui. O que nós vamos fazer? Na hora que ele veio me trazer, já sei, vai ser a sala do núcleo evangélico, né? E isso foi feito em questão de menos de 10 dias. Em 10 dias, nós escrevemos toda a portaria, montamos uma diretoria, criamos o núcleo e já consagramos com a Igreja Assembleia de Deus doou as cadeiras, a Igreja Quadrangular doou o púlpito, né, a PIB aqui doou a caixa de som e alguns instrumentos, e assim foi, todos se juntaram ali e criamos o núcleo evangélico, para a honra e glória do nome do Senhor. E um núcleo que não louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, o que é mais importante dentro deste núcleo evangélico, o que eu fico assim, para mim, toda vez que eu entro ali, eu me maravilho, eu glorifico ao Senhor, é porque ele não tem barreira de igreja, não tem nenhum nome de igreja lá. E nisso eu sou muito adepto do Michel. Eu gosto muito da maneira como ele trabalha, junto com os outros pastores das outras igrejas aqui. Gostei muito, participei ano passado, trabalhei no culto da arena. A bênção de Deus, coisa maravilhosa, as barreiras indo por terra, não existe barreira entre igrejas. Depois eu vou fazer a apresentação do núcleo aqui, aliás, vamos fazer aqui, sobe aqui, vamos fazer a apresentação do nosso núcleo evangélico, para os irmãos conhecerem aqui, e saberem quem é quem. Cadê o Bernardo? Está aqui, sobe aqui, Bernardo. Vamos lá, sobe os outros também, você não é da diretoria, vamos só apresentar para os irmãos conhecerem, isso que eu acho bonito, a multivariedade de igrejas que há. Em eu da PIB, acho que da PIB aqui tem mais o Vasconcelos que não veio hoje, também é da PIB, o Jorge está ali em cima, também vamos ficar aqui atrás de mim.
Então, da diretoria mesmo, né, do André até o Everton aqui, e do Montebello para lá, não são da diretoria, mas são irmãos nossos também, né, todos da banda, com exceção do Olaes, que lá chegou está lá no final, que chegou esse ano também, aqui, lá no nosso batalhão. E logo, logo vai assumir a diretoria de um outro sargento que está passando para a reserva. Tá? Vou passar aqui para eles se apresentarem, né, e dizerem aqui a origem deles. Boa noite, a paz do Senhor a todos. Eu sou o subtenente André, vice-presidente do Núcleo Evangélico do 20 BIB e pastor da Assembleia de Deus. Boa noite a todos, eu sou o primeiro sargento Cláudio, sou ministro de resgate do Núcleo Evangélico do 20º BIB e sirvo a Deus na Igreja do Evangelho Quadrangular. Boa noite, eu sou o segundo sargento Bernardi, ministro de louvor do Núcleo Evangélico, sou diácono da Sara Nossa Terra de Curitiba. A paz de Deus com todos. Eu sou a terceiro sargento Arcanjo Nogueira. Eu faço parte do Ministério do Louvor no Núcleo Evangélico 20 BIB e sou membro da Congregação Cristã no Brasil. Boa noite, sou o soldado Everton, sou o zelador do Núcleo Evangélico do 20 BIB e sou diácono da Igreja Visão Missionária. Olá a todos, graça e paz a todos. E eu sou o soldado Montebello. E eu sou da Igreja Assembleia de Deus. Boa noite, sou o soldado Leonardo e sou da Igreja Batista do Bacaxiri. Paz do Senhor para a igreja, eu sou o terceiro sargento Barbazan da comunidade Alcance, em Pinhais. Boa noite a todos, meu nome sou o segundo sargento Calton, da igreja CCC. A paz do Senhor, sou o segundo sargento Jefferson, sou pastor da Igreja Pentecostal Espírito da Verdade, em Manaus, sede, também faço parte do programa Semear, e também toco nos cultos. Glória a Deus. Graças a Paz, sou o subtenente Alaes, acabei de receber uma diretoria, depois vou conversar com o comandante qual será, mas eu glorifico ao nome de Jesus, sou também da Igreja Batista. Obrigado. Então, meus irmãos, vejam que coisa maravilhosa. Nós não temos barreira de igrejas. Lá o André aqui, o vice-presidente, é pastor da Assembleia de Deus. Nós temos outros 2 sargentos que não puderam estar presentes. Um está inclusive em reunião, que é pastor da Sara Nossa Terra, né? E para nós isso é bênção. Isso é bênção. Porque essas barreiras, né, que às vezes nós mesmos colocamos, elas estão por terra. E nós começamos a trabalhar com este núcleo evangélico. Começamos ali com o nosso grupinho, que a gente fazia os cultos com 15, mais ou menos, 20, né? E o Senhor foi começando a abrir portas. Nós não temos as fotos hoje, porque foi o culto de hoje. O culto de hoje, para mim, foi um dos cultos mais bonitos que eu já participei na vida. O culto que nós fizemos hoje no batalhão. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós fizemos o primeiro culto com os nossos recrutas de 2018. Foi até um fato engraçado que eu falei para o André ontem, liguei para ele: André, quantos cálices você preparou? Hoje é primeira segunda-feira, culto de ceia normal, lá é uma igreja normal, certo? Culto de ceia hoje, segunda-feira. André, quanto você preparou? Eu preparei 60. Ih, rapaz, vai ser pouco, bota aí mais uma bandeja aí, 90. Quando nós começamos a receber o pessoal chegando, uma salinha que acho que dá esse espaço aqui, assim, até o telão, assim, chegando gente, acho que nós fizemos um capacitômetro de 200 soldados ali dentro, um calor que estava, né, do espírito e calor dos soldados também, né, todo mundo pingando, suando, mas glorificando o Senhor, louvando o Senhor, os jovens ali chorando, se quebrantando diante do Senhor, uma coisa maravilhosa, um derramado do Espírito. E um dos lemas que, logo na primeira reunião da diretoria esse ano, o mesmo lema que o pastor Pascoal trouxe aqui para a igreja, eu levei lá para eles,
que é de volta para casa. E isso nós vamos bater, e hoje, né, o André estava à frente ali. Quem é aqueles aqui que são evangélicos? Aí a grande maioria levantou o braço ali. Quem são aqueles que estão longe do Senhor, estão longe de casa? Quem são aqueles que se afastaram do Senhor e que têm o desejo de voltar? Deus está te chamando, o Pai está de braços abertos esperando. Olha, rapaz, foi mais da metade levantou a mão ali, e muitos jovens chorando, né, e aquela visitação do Espírito, um quebrantamento, né, eu que já sou chorão por natureza, entra junto, né, coisa maravilhosa, uma visitação do Espírito Santo, coisa maravilhosa. Estavam os dois pastores da Igreja Corpo Vivo de Cristo, o pastor Joel, o pastor Fábio, companheiros nossos já de longa jornada, estavam ali para trazer a palavra, ministrar a ceia. Foi algo maravilhoso, maravilhoso. Ali, acho que sentaram uns 90, o resto ficou tudo de pé, porque não tinha lugar. Tal foi a bênção de Deus naquele lugar. Este tem sido o nosso trabalho, porque muitos jovens que vão para o quartel, aqueles que já estavam na igreja, uma grande maioria se desvia, se não forem bem assistidos. E alguns que estavam já desviados, acabam que se afundam mais na lama, se afundam mais ainda, pelas más companhias, más influências. Então, um dos nossos trabalhos, vamos ver aqui, o sargento Cláudio se apresentou como do Ministério de Resgate, ministério como se fosse o Ministério de Assistência. Esse ano eu falei com eles, nós vamos trabalhar diferente esse ano, nós vamos identificar os jovens que estão aceitando o Senhor aqui, aqueles que estão reconciliando com o Senhor, não vamos deixá-los sem assistência. Não estão aqui os cabos soldados que são representantes das companhias, tá? Em cada companhia há um representante, que faz parte da diretoria do núcleo. Estes vão identificar quem foi que levantou, que aceitou Jesus naquele dia, onde é que ele mora, qual igreja que ele foi, que ele pertencia, fazer contato e continuar a assistência em oração, em busca por aqueles jovens que têm voltado para casa. Esse tem sido o nosso trabalho. E é nisso que eu tenho empenhado todas as minhas forças, todos os dias, 24 horas por dia, e digo que é 24 horas mesmo, porque até sonhando, né, minha esposa fala que até sonhando eu falo do batalhão, ela está aqui sentada ali, né, então, é para estes, né, esta tropa que eu falei, Deus me incumbiu de cuidar deles, Deus me incumbiu de me mover por eles, de alguma coisa, fazer alguma coisa, não somente algo simples, porque o simples está no limite, mas Deus quer que nós todos, nós como homens líderes, que nós possamos ir além. Tá? Então, criamos o núcleo, aqui está um dos cultos, né? É a nossa salinha, tá? O núcleo evangélico 20 Bíblia, capitão João Filson Sorém, pastor, né? Tem uma história muito bonita sobre ele. Nós inserimos estes cultos dentro de uma grade horária do batalhão. E aí foi outra grande vitória que o Senhor nos deu. Como é que eu poderia muito bem fazer isso de goela abaixo, porque eu sou comandante, eu mando. Mas eu preciso ter sabedoria, né? Sabedoria do Senhor, para poder conquistar outros junto comigo. E aí como é que nós vamos inserir horários de culto dentro do horário do batalhão? Atrapalhar às vezes atividade de instrução, atividade física. Aí eu orei, o Senhor abençoa, como é que nós vamos fazer? Senhor, me dá graça em dirigir corretamente este assunto. Aí veio uma outra portaria do comandante do Exército. Eu agradeço ao Senhor pela vida do general Vilas Boas, ele está sempre me ajudando nesses pontos aí, né? Era o comandante do Exército. Outra portaria, Programa de Valorização da Vida, ou Prevenção ao Suicídio. E nesse Programa de Valorização da Vida, há orientações de áreas que os batalhões, as unidades do Exército têm que buscar, cuidar, porque o índice do suicídio dentro das Forças Armadas ainda é muito grande. Então ele coloca a área social, a área de atividade física e, glória a Deus, a área espiritual. Oh, aleluia! Quando eu vi aquilo ali, a área espiritual, louvado seja o nome do Senhor, né? A área espiritual merece a atenção dos comandantes do batalhão. E eu conheço o general Vilas Boas pessoalmente, ele é muito católico, mas é uma pessoa muito religiosa. E eu sei que ele fez isso intencionalmente, né? Não fez assim, alguém levou para ele, isso aí é do dedo dele mesmo. Aí eu glorifiquei o Senhor, não, é exatamente o que a gente precisava, vamos aqui para a área espiritual, né? E aí nós procuramos, criamos dentro do horário do corpo, dentro do horário da grade horária, um horário, todas as segundas-feiras, às 13h30, nós temos um culto dentro do quartel, tá? Dentro do horário, e mantemos o culto da quarta-feira no intervalo do almoço.
esse culto, que foi o dia de hoje, né, segunda-feira, às 13h30, que tem sido uma bênção, tem sido algo do mover do Espírito para nós. O Senhor tem dado grandes experiências de conversão, de jovens se entregando ao Senhor, e isso desde o ano passado tem sido assim, e hoje foi o primeiro culto dos recrutas, foi algo maravilhoso. Então há muitos jovens, há muitas almas para nós cuidarmos. Deus já nos deixou a conta para hoje, né? Hoje lá não botou sob nossa responsabilidade. Todos esses que estão aqui comigo, Deus nos comissionou para cuidarmos daqueles que estão lá. Tá? O ano passado, volta um pouquinho, isso. Isso aqui foi ano passado, nós fizemos um culto de ceia, foi interessante. Cadê o português aí? Olha lá, está lá conosco lá, o pastor da Assembleia de Deus veio aqui conosco, é ele que está aqui, né, tá ali sentadinho ali, tá ali na frente. Ele também foi oficial do Exército, né, e ele falou, olha, em 32 anos de carreira, né, eu nunca tinha visto um culto de ceia dentro do quartel. Falei, pois eu também não, mas Deus revelou para que fizesse, né, vamos fazer um culto de ceia. E fizemos um culto de ceia, dentro do quartel, isso aqui é no auditório do quartel. Por que não? Não somos uma igreja? Fizemos um culto de ceia. Isso foi uma vez no ano passado que nós começamos, agora este ano, acertamos a toda primeira segunda-feira, vamos ter o nosso culto de ceia. Independente das atividades do batalhão que estiverem acontecendo, que às vezes há poucos ali, mas não importa, eu falei para o André, onde estiverem 2 ou 3 reunidos ali, o Senhor vai estar presente, vamos fazer mesmo assim. Porque às vezes os recrutas estão em acampamento, atividade, está em missão, não vão poder estar. Mas haverá sempre este culto para a honra e glória do nome do Senhor. Nós firmamos esta bandeira e nós vamos estar sempre tremulando ela lá em cima. Olha, aqui se glorifica o nome de Deus. Aqui quem manda é o general de todos os exércitos, o Senhor Jesus. Ele está sendo glorificado neste lugar. Pode passar? Isso aqui também, meus irmãos, é maravilhoso ver, né, os jovens se entregando ao Senhor, a gente poder cuidar e ouvir os testemunhos a respeito destes jovens, né? André, Cláudio, sobe aqui para a gente contar uns testemunhos aqui. Pode passar. Isso aqui foi uma coisa maravilhosa, meus irmãos. Ano passado, também, eu lá com as minhas ideias, minhas invenções, né? O pessoal fala que eu sou um cara cheio de ideia, né? Até perguntei uma vez para o André, o que mais que a gente pode fazer aqui, né? Tem alguma ideia aqui? O André falou, não, Coronel, o senhor já tem ideia por todo mundo, mais do que isso a gente não vai nem conseguir executar, né? Então, mas, o que nós fizemos? É normal se fazer cultos nos aniversários, pode chegar aqui comigo. Nos aniversários das organizações militares, é normal se fazer, mas não, mas nós vamos fazer alguma coisa diferente esse ano aqui. Não vai ser somente um culto ali, né, para uns 2, 3 ali, não. Vamos fazer um culto, alguma coisa diferente. Vamos fazer um culto ao ar livre. Isso aqui é o pátio do batalhão, tá? O pátio do batalhão. Veja aqui, ó, pastor Pascoal, pastor Gabi, Wagner Gabi, da Assembleia de Deus, né, o coronel Fábio, que é o pastor Fábio também da Assembleia de Deus, é o comandante do Bombeiro Militar do Paraná, tá? Os outros pastores também da Assembleia, todos ali. Olha o Jauri ali atrás. Jauri, levanta a mão aí, Jauri. O Jauri estava lá no culto lá, está ele de boina azul ali, ó, ali atrás, né? Pastor Fábio, o procurador Alexandre, também do Ministério Público Militar. Neste culto aqui, meus irmãos, nós colocamos 1.400 cadeiras. Ficaram mais de 100 pessoas de pé. Mais de 100 pessoas. Na hora que o pastor Pascoal fez o apelo, veja, ó, tomado de gente, né? Na hora que o pastor Pascoal fez o apelo, foram quase 200. O Paulo também estava lá, né, Paulo? Também estava lá, né? Foram quase 200 jovens. Foram com as namoradas, com as famílias, abraçados, se abraçavam na frente, chorando, se quebrantando, se entregando ao Senhor. Uma coisa assim maravilhosa, o que Deus realizou naquele lugar. E o mais importante de tudo, conseguimos fazer isso vencendo as resistências. Nós vamos fazer aqui um culto, com todos juntos, todos participando, porque nós precisamos glorificar a Deus pelo nosso batalhão. Nosso batalhão é um batalhão histórico, vocês viram ali, desde 1942, participou da Segunda Guerra Mundial, teve vários heróis que participaram da Segunda Guerra, enviou veteranos também para Suez, o Jauri é um deles, foi lá para o canal de Suez, 56, 58, 59, participou de diversos momentos importantes da história do país. Nós enviamos soldados também lá para Maré, para o Alemão, no Rio de Janeiro, né, nos anos de 2014, participamos da Copa do Mundo, enviamos tropa para o Haiti, 2 contingentes foram para o Haiti, participamos das Olimpíadas, Paralimpíadas. Então,
é um batalhão que tem peso no exército. Quando você fala 20 BIB, todo mundo sabe quem é. Eu falei, nós não podemos fazer algo simples, temos que fazer algo no nível deste batalhão. E por isso fizemos este culto para a honra e glória do nome do Senhor. Né? E a meta esse ano vai ser dobrada. Né? Vamos dobrar a meta, vamos fazer mais. Não sei se vai caber no pátio, mas Deus proverá. Tá? E eu queria compartilhar aqui com os irmãos alguns testemunhos que o Senhor, coisas que Deus realizou no nosso meio, mas que outros irmãos aqui também foram coadjuvantes de poderem ser inseridos nesta bênção que Deus nos deu. O Cláudio vai falar sobre alguns anos atrás, vai contar alguma coisa para os irmãos poderem glorificar o Senhor, da resposta de oração deles, né, que ele está muito tempo no batalhão, do que Deus fez. Então, meus irmãos, nós começamos a nos reunir como evangélicos por volta de 2013, 2014, e como não tínhamos lugar para nos reunir, para poder louvar, para não incomodar, porque havia aquele jargão de que o órgão público é laico. É laico, mas não é ateu. Né? São coisas diferentes. E nós nos reuníamos numa churrasqueira, lá nos fundos do quartel, depois do campo de futebol, onde não há mais nenhuma outra edificação em volta. Era ali que 5 ou 6 evangélicos se reuniam com o violão para louvar a Deus, para orar por aquele batalhão, para orar pelas nossas autoridades militares. E com o passar do tempo, eu lembro que em 2016 nós fomos para as Olimpíadas, num efetivo grande de militares, e lá nas Olimpíadas nós conseguimos fazer também uma reunião evangélica, uma vez por semana, naquela base. Militares suados, equipados, armados, chegando ou saindo de alguma competição olímpica. Era o intervalo que a gente tinha para nos reunirmos e louvar e adorar a Deus. Ao longo desse tempo, hoje eu ouvi um testemunho do Bortolim, está ali o Bortolim, dizendo que em 1995, ele morava no quartel, coronel, e não tinha onde orar. Ele disse que tentava orar no alojamento, no vestiário, mas é um vestiário coletivo. Vocês sabem como é uma coisa coletiva, um lugar amplo, cheio de pessoas que não tem sossego, não tem silêncio, né? Difícil concentrar. E aí ele disse que ia para um canto, ia para outro, não foi, Bortolim, para poder orar. Agora, nós temos um lugar para louvar a Deus. Glória a Deus. E em resposta às nossas orações, porque a gente sempre orava, Senhor, fortifica a nossa congregação. Vamos chamar assim, né, coronel? Fortifica a nossa congregação. Permita-nos, Pai, poder te louvar, te engrandecer aqui, no nosso local de trabalho. Quando não, de uma hora para outra, nós ficamos sabendo que um coronel, servo de Deus, vinha comandar o nosso batalhão. Aí é muita glória. Foi muita alegria para nós. Nós ficamos exultantes com a sua chegada. Esperávamos muito do Senhor e temos sido correspondidos como servos de Deus, porque temos um local para louvar o Senhor. Temos um comandante com a sabedoria da palavra de Deus para nos chefiar. E temos a oportunidade de resgatar jovens. Um projeto que foi adotado no comando Coronel Gerson, que se chama Projeto Semear, ele é feito de uma forma lúdica, para que nós nos aproximemos dos jovens na prevenção do suicídio, na valorização da vida, e é claro, se nós, servos de Deus, somos completamente ignorantes, de onde buscamos a nossa sabedoria para aconselhar os jovens? Da palavra de Deus. Toda vez que um jovem me procurava, eu digo a mim, porque eu como sargento sou mais próximo dos soldados. Devido à minha função, ao meu trabalho do dia a dia, eu sou mais próximo dos rapazes, dos jovens, né, do que o coronel, que tem outras atribuições. E toda vez que um jovem vem chorando, vem com o coração contrito, vem preocupado, vem de luto, qual é a sabedoria que eu, um homem ignorante, pode ter, se não for da palavra de Deus? O único conselho que eu posso dar é aquele do Salmo 1. Ó, irmão, não procure o conselho do ímpio. Procure a mim, procure o subtenente André, ao Everton. Procure a um dos irmãos que pode te dar um conselho legal, que pode te animar, te fortalecer, que pode te mostrar a direção correta. Eu não sei exatamente como Deus vai fazer, mas vamos fazer o seguinte, ajoelha aqui comigo, vamos fazer uma oração aqui rapidinho, e vamos pedir para Deus te dar uma sabedoria, te dar uma graça, e me abraça, chora um pouco,
E isso tem funcionado maravilhosamente no nosso quartel. No ano passado, até de forma indireta, nós ficamos sabendo que dentre os membros do Projeto Semear, que são todos os cabos e soldados, são membros do Projeto Semear, que o Projeto Semear alcançou 7 familiares de soldados que foram se tratar de dependência química. Porque os soldados sabiam, através de nós, de instituições cristãs que cuidavam de dependência química. Eu, pessoalmente, tive a oportunidade de resgatar 3 ou 4 jovens homens de volta para suas igrejas. Pude acalmar alguns corações contritos. E todo mundo aqui sabe que quando a gente faz esse tipo de trabalho para a obra de Deus, eu cresço tanto ou mais do que eles. As bênçãos na minha vida têm sido maravilhosas. E tem sido muito difícil também, coronel. Imagino, se é difícil para nós, imagina para o senhor, né? Porque a guerra espiritual é constante, né? Ela não deixa de existir. Tenho certeza que o coronel Gerson vai pedir a oração de todos os irmãos aqui pelo nosso trabalho no 20 Bib. E queremos dizer que naquele batalhão, os servos de Deus continuam combatendo o bom combate. Muito obrigado. Glória a Deus. Obrigado, Cláudio. Glória a Deus. Meus irmãos, sobre esse projeto Semear, que está sendo apontado aqui, nós temos uma parceria com diversas entidades, diversas igrejas e entidades que cuidam de dependentes químicos. A Igreja Assembleia de Deus, a Igreja Batista do Pacaxiri, qual outra igreja? A Igreja Corpo Vivo de Cristo, a igreja, que é da Igreja do Pastor Fábio, o Pastor Joel, que são os mentores do projeto, a Faculdade Betânia de Teologia, e alguns outros voluntários, vários sargentos também voluntários dentro do batalhão, o Jefferson também é um voluntário. Nós cuidamos, a grande mensagem do projeto é a prevenção de drogas. Nós temos um módulo didático desenvolvido, trabalhamos com uma formação, uma equipe multidisciplinar, que formulou todos os dados, isso estudado psicologicamente, como abordar, etc. Tudo metodologicamente preparado, em 6 módulos, começou em julho e terminou em dezembro. Tá? E 2 encontros mensais, batendo cada um dos módulos. Foi bullying, cyberbullying, valores da vida foi o último, relações de trabalho, prevenção a outros vícios que nós tratamos de pornografia, jogos, internet e tantos outros. E a prevenção de vícios propriamente dito também, de drogas propriamente dito. E à frente desses grupos, apenas pastores e servos do Senhor, que estavam ali buscando, aplicando esses conhecimentos, transmitindo aos jovens conhecimentos, como vocês estão vendo aqui, mas buscando também em oração por aqueles jovens que faziam parte da sua equipe. Buscando em oração, pagando um preço pela vida deles, pagando um preço pela família deles. Como o Cláudio falou, 7 familiares foram internados para tratamento de dependência química, de crack, de cocaína, foram internados nas clínicas dos nossos parceiros, por intermédio do trabalho desses líderes junto aos cabos e soldados. Então isso foi uma grande bênção que Deus nos deu, uma porta aberta, o próprio general que é responsável aqui por Curitiba, já procurou o nosso modelo, que é replicar para outros quartéis, para que realmente se faça isso, porque houve muitos resultados positivos. Então isso também tem sido uma bênção. Então é uma porta que Deus nos abriu, e este ano, agora no comecinho do ano, nós fizemos um café do COMEP. Não sei quem já ouviu falar do COMEP. O COMEP é o Conselho de Ministros Evangélicos do Paraná. Alguém já ouviu falar desse conselho? Então o primeiro café do COMEP de 2018 foi lá no batalhão. Estiveram lá em torno de 70, 80 ministros de todas as igrejas também, e nós ali os convidamos para participar do projeto. Vamos iniciar com as reuniões já agora nesse mês, para podermos aplicar o projeto a partir de junho. Então, isso também é uma grande bênção, uma grande porta que o Senhor nos abriu. Eu vou passar aqui para o André, fala dos presos. Tem tanta experiência que eu tenho que dizer para ele qual que tem que contar. Vai falar da experiência dos presos. A paz do Senhor, queridos, amém? Tá bom. De uma das experiências que nós, pela graça de Deus, temos tido ali no batalhão, eu gostaria de contar uma que realmente mexeu muito comigo. Eu sou pastor já há 20 anos, da Assembleia de Deus, e eu trabalho no HT, o comandante ele nos designou num hotel de trânsito, e nós estávamos
resolvendo algumas pendências administrativas do HT, e aí o gabinete ligou para mim, o soldado do gabinete ligou para mim, o comandante quer falar com você. E eu já não estava mais fardado, né, coronel? Eu estava já paisana Pronto para sair? E já pronto para sair, para resolver algumas pendências administrativas. O coronel falou para mim. Entrei na sala dele, o coronel falou assim, ó, temos 2 soldados que foram presos, eu gostaria que você fosse lá e orasse por eles. Fala com o oficial de dia, fala que eu estou te mandando, você vai lá, ora por eles, depois você volta. Eu falei, comandante, eu já estou saindo, estou resolvendo realmente algo administrativo do HT, o senhor me autoriza amanhã eu resolver orar por eles amanhã? Aí o coronel falou assim, tá, tudo bem. Eu estava saí do gabinete, quando eu estava saindo, o Espírito Santo falou para mim, você vai descer agora. Desci, falei com um oficial de dia, o coronel Gerson, ele pediu para que eu viesse aqui, orasse por esses 2 soldados, e eu vou orar e depois eu vou subir. Para surpresa minha, quando eu cheguei na sala, lá na cadeia, lá na prisão, lá na cela, né? Os 2 estavam sentados, cada um com a Bíblia na mão. Aí eu olhei o nome de um, Gabriel, o nome do outro, Mateus. Falei, Deus, tem alguma coisa no ar aqui. Alguma coisa tem alguma coisa neste lugar. Queridos, mais do que tudo que pedimos ou pensamos, Deus, Ele realiza na minha vida, na tua vida e através das nossas vidas. Você crê nisso? Diga amém. 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 Glória a Deus. Aleluia. Olhei para eles, eu falei, olha, o coronel me mandou, me deu ordem para vir aqui orar por vocês. Mas eu estou sentindo algo de Deus. Deus não me mandou aqui simplesmente por mandar. Deus não tocou no coronel simplesmente por tocar. Tem algo diferente aqui. Eu olhei para eles. Vocês são servos do Senhor, não são? Todos os 2. Unanimemente, nós somos desviados e estamos afastados dos caminhos do Senhor. Falei, eu já sei. Deus me trouxe aqui para que vocês viessem se reconciliar com Ele, trilhassem um novo caminho na presença dEle e tivesse uma nova caminhada para a glória do nome de Jesus. Li a palavra do Senhor, orei por eles. Naquele momento eu fiz o apelo, eles levantaram as mãos, se colocaram de joelhos, eu orei por eles, chorando, e chorei juntamente com eles. Naquela cela, parecia que era muito pequena, que a presença do Senhor era notório sobre as nossas vidas. E graças a Deus, hoje eles estão firmes na presença do Deus Todo-Poderoso, do Senhor dos Exércitos. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Para não estender mais, vou só contar mais uma experiência que aconteceu com o André também. Essa foi boa, né? Essa foi boa. Ele foi convidado a pregar numa congregação mais retirada da cidade, e estava lá, uma congregação pequena, aí ele estava pregando e observando assim um senhor e um jovenzinho do lado dele. Eles conversavam assim, e sorrindo, e né, olhando para o André. Ao final do culto, o André terminou a mensagem, foi lá para a porta. Aí esse senhor veio na direção dele. O senhor é o subtenente André? Sou eu sim, lá do 20 Bib, isso mesmo. Olha, eu quero agradecer a Deus pela sua vida, pelo trabalho do 20 Bib. Esse aqui é meu filho, meu filho estava desviado do caminho do Senhor e voltou lá no núcleo evangélico, lá do batalhão, está aqui no caminho do Senhor, está aqui na igreja comigo, está me acompanhando, tudo por causa do trabalho feito lá dentro. Então eu glorifico a Deus pela vida de vocês, pelo trabalho que vocês estão fazendo. Deus está alcançando vidas, louvado seja o nome do Senhor. Então foi uma grande vitória. Há vários outros testemunhos, que eu ficaria aqui mais umas 2 horas conversando, mas o tempo está avançado. Eu só queria concluir, meus irmãos, mostrando aqui um texto ainda de Neemias, que tira qualquer dúvida da nossa cabeça em relação a que às vezes as pessoas acham, não, local de trabalho, não é local de falar de igreja, né? A igreja a gente vai ser crente, lá tudo bem, na igreja, pega a Bíblia, está tudo certo. Local de trabalho é local de trabalhar, né? Aqui eu vou trabalhar, vou produzir, vou me empenhar no meu trabalho aqui. Quando Neemias viu que haveria investidas contra eles, né, ele separou alguns ali para estarem armados
e trabalhando.